Meu cordial boa noite a todos e todas. Boa noite. É um prazer muito grande estar aqui hoje comemorando com vocês esse mês da mulher, né? Exatamente. Fechando com chave de ouro o Dia Internacional da Mulher, que foi agora no dia 8 de março. Eu quero agradecer ao Argolo, quero parabenizar também todas as médicas que vão se apresentar aqui hoje. E vou fazer uma apresentação muito rápida, a conquista histórica das mulheres médicas. Próximo. Ao longo do tempo, a mulher sempre foi proibida de exercer a profissão de médica, ainda que tenha sido importante o seu papel como parteira e cuidador. Aqui eu quero fazer um parêntese, porque como eu sou historiadora, mostrar para vocês como é que foi a atuação das mulheres desde o princípio. A gente sabe que as mulheres sempre foram parteiras, né? É uma profissão natural delas, porque elas ajudavam as outras mulheres a parir seus filhos. E esse cuidado também com os filhos fez com que a mulher tivesse uma vocação natural de cuidar para a medicina. Essa vocação eu acho que é muito natural, apesar de que ela não pôde desenvolver, e aí eu vou mostrar por quê. Porque ao longo de muitos séculos os homens tiveram esse protagonismo. Mas para fazer aqui um resumo, antes de passar aqui para essa grega, Agnódice ou Agnó, diz que teve que se vestir de homem, se disfarçou de homem para poder estudar medicina em Alexandria, porque era proibido as mulheres frequentar as escolas de medicina. Eu quero falar do Egito, porque nós somos herdeiros da cultura greco-romana. Mas eu tinha um professor de história que dizia que os gregos, eles foram à escola com os egípcios e foram bons alunos, porque assimilaram tudo da cultura egípcia. Quando o Sapiens, ele sai da África, há 70 mil anos, ele era nômade, caçava, ele vivia da colheita e da caça. Ele vai se fixar em alguns locais do planeta, à beira dos rios. Eu vou falar aqui só um pouco de 2 locais, mas outros também. A Mesopotâmia, que foi entre os rios Tigre e Eufrates, e no Egito, o rio Nilo. Então ele se fixa, e a partir daí é que vai aparecer a escrita, as cidades, e a partir daí termina a pré-história e começa a história. E por que no Egito a gente sabe que algumas mulheres desempenharam o papel de médicas? Porque, como dizia o grande historiador da arte, o Gramsci, ele já até morreu, era um inglês, que ele escreveu um livro que é a Bíblia de quem estuda a história da arte. O Egito, toda a história do Egito, toda a arte do Egito era arte para a eternidade, porque eles enterravam, eles faziam aquelas esculturas belíssimas e enterravam, e eles escreviam, e a escrita deles era o hieróglifo. Essa escrita ficou durante muitos séculos, ninguém entendia aquela escrita deles, mas no século XIX, Champollion, francês, em 1822, conseguiu decifrar. E aí ele criou a egiptologia. E o mais importante da arte egípcia é que eles escreviam. Então a gente sabe que quem foi o primeiro médico, considerado o primeiro médico, inclusive eu trouxe até o nome dele aqui, eu vou ler aqui porque para dizer certinho,
Imhotep é considerado o primeiro médico muito antes de Hipócrates, porque Hipócrates ele viveu 460 anos antes de Cristo, e para nós aqui do Ocidente, mas o Imhotep, 2.600 anos antes de Cristo. Lá no Louvre tem uma estátua dele, e na estátua tem escrito o nome dele e toda a história dele. Então, por isso é que a gente sabe, porque Champollion decifrou, e toda a egiptologia, que é uma coisa fantástica, a cultura egípcia é fantástica, está toda escrita, diferentemente dos gregos. Os gregos, eles foram à escola com os egípcios, eles aprenderam a fazer aquela arte toda com os egípcios, mas eles faziam em bronze, e muitas esculturas se perderam. Os romanos é que conseguiram ainda fazer cópias em mármore, e a gente hoje pode apreciar as esculturas gregas, porque os romanos fizeram cópias, mas como eles faziam em bronze, e os egípcios não faziam na pedra e enterravam. Então a gente pode saber também que existiu uma médica lá no Egito. O nome dela eu não trouxe aí, porque aqui eu já estou na Grécia, né? Mas o nome dela é Pesechete. Ela viveu 2.400 anos de Cristo. Por que a gente sabe que ela foi médica? Porque foi encontrado em uma das escavações em Giza, no Vale dos Reis, papiro contando toda a história dela. Ela era uma médica e tinha seguidores. Então, tinham médicas, mas não eram muitas assim como os médicos homens que se projetaram. Na Grécia, a gente vê aí que aí é o século IV a.C., Agnodice, que queria ser médica, teve que ir para Alexandria, porque a escola de medicina de Alexandria aceitava mulheres, e lá não aceitava. A história dela é muito interessante, porque ela se vestiu de homem, e ela foi exercer a profissão lá na Grécia mesmo. E lá ela foi julgada, e ia ser condenada à morte porque ela ousou estudar medicina. Mas as mulheres que ela atendia fizeram um movimento, e aí ela foi salva da morte. Em Paris, na Faculdade de Medicina de Paris, tem 45 medalhões que adornam a faculdade. Um desses medalhões tem a Agnodice sendo julgada. Então, ela faz parte da história das mulheres médicas. Próximo. Bom, eu já vou pular aqui para a Idade Média. Que na Idade Média foram poucos os países que permitiam a entrada de mulheres na faculdade de medicina. Mas, assim mesmo, elas continuavam como curandeiras e parteiras, mas não podiam estudar medicina, porque era privilégio dos homens. Próximo. Mesmo assim, essa abadesa alemã, Hildegard de Bingen, a gente está vendo ali a data do nascimento dela e da morte. Ela tornou-se uma médica renomada, mas não era uma médica profissional, ela foi autodidata. Por quê? Porque ela estudou medicina através dos escritos de Hipócrates, Galeno, da Antiguidade, aí já está na Idade Média. E ela cultivava muitas ervas, ela foi doutora da igreja e depois foi canonizada. Ela é santa, e lá na Alemanha ela é muito cultuada. Próximo. Na mesma época dela, também nós tivemos uma médica muito famosa, que foi Trótula de Salerno. Salerno era uma cidade que tinha na Itália, mais ao sul da Itália.
E lá nessa escola de medicina de Salerno, eles recebiam mulheres. Então, a Trótula, ela estudou lá, ela foi famosa, ela foi professora e ela formou muitas mulheres médicas. Próximo. Durante a Idade Média, as mulheres eram vistas, elas não podiam exercer a profissão, e as que existiam eram vistas como bruxas, e muitas foram para a fogueira, mas aí nem tanto a idade, na Baixa Idade Média. Na Baixa Idade Média, por incrível que